ouvintes, estamos de volta com o Papo Cabeça, aqui na 104.7, a sua rádio universitária. E bom, antes de voltarmos para o debate acerca do tema da redação do Enem, neste 2018, vou trazer aqui para vocês o parecer da professora Adriana Pim, professora de Língua Portuguesa e Literaturas e doutora em Letras na UFS, a respeito dessa temática. Bom, Sociedade do Controle Integrado. Na obra A Sociedade do Controle Integrado, o escritor e professor Luiz Eustáquio Soares, da Universidade Federal do Espírito Santo, fala de uma falsa liberdade de escolha, um paradoxo. Uma espécie de Big Brother, cujas pessoas são vigiadas por satélites, câmeras e, em casos mais preocupantes, com o intuito de espionar, a fim de exercer o controle e a manipulação das pessoas, cujo problema foi evidenciado por meio do tema da redação do Enem de 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Desta vez, o tema era esperado, mas a proposta não se limitava a fake news, e a discussão possibilitava que o texto fosse além das fronteiras do âmbito nacional, o que difere, dos anos anteriores. Como sempre, o Enem aborda temas sociais, políticos, culturais e econômicos que permeiam o contexto contemporâneo. Nesse ano, especialmente, a proposta foi ainda mais ousada e necessária, pois vivemos na era da informação, do acesso intenso à gama de textos, opiniões e argumentos. Portanto, filtrá-los com pesquisa apurada e senso crítico tornou-se o grande desafio do nosso tempo, disse a professora Adriana Pim, de Língua Portuguesa e Literaturas, doutora em Letras pela UFS. E agora o Anderson vai trazer algumas informações de alguns alunos. Eu separei 4 perguntas para alguns estudantes e vestibulandos, ou estudantes de ensino médio mesmo, e as perguntas foram se foi difícil, melhor ou pior que o ano passado, se o curso se fez curso pré-vestibular, se tratou do assunto ou foi surpresa, quais foram as maiores dificuldades e o que achou dos textos motivadores. Aí eu peguei especialmente de 4 pessoas que fizeram pré-vestibular, e as pessoas que fizeram pré-vestibular acharam que não foi difícil, que foi mais fácil que o ano passado. E que os pré-vestibulares, de maneira geral, eles trataram do assunto, mas não em específico, mas trataram mais sobre esse ramo da tecnologia, sobre a influência que ele tem sobre os indivíduos e bastante em fake news, que disseram que seriam uma das maiores apostas dos pré-vestibulares para esse ano. Isso os alunos que fizeram pré-vestibular. A Mariana Jordem, o Lara Amaral, o Benedito Alves, que estuda em São Mateus, que fez um pré-vestibular no OUSE, lá, que é um curso pré-vestibular em São Mateus, e uma colega, Beatriz Cristina, que é de Governador Valadares, também faz um curso pré-vestibular lá. Já eu peguei mais outras 3 pessoas, uma do Rio Grande do Norte, se chama Clara Yasmin. Ela achou que o tema foi bom, mas que para ela foi surpresa e que ela não gostou dos textos motivadores. O mesmo disse a Mariana Bugi, que também é estudante de um pré-vestibular só que de Vila Pavão, no norte do estado. Ela disse que achou os textos bem desmotivadores e confusos e também não achou que o tema foi tão... Achou que o tema foi bom, melhor que o ano passado, mas não tinha especificidade nenhuma no assunto, não teve base para falar um pouco do assunto. E também peguei sobre um aluno que está encerrando o ensino médio agora em Nova Venécia, Flávio Júnior, e ele disse que achou o tema mais ou menos, assim, é a primeira vez que ele está prestando o Enem, não fez nenhum curso. Ele disse que esperava algo relacionado com a internet, mas que a escola só tinha elaborado coisas relacionadas à internet e fake news, e que o desafio era não fugir do tema para ele, o desafio foi não fugir do tema e por ser um assunto bem amplo que ele achou. E aí, em cima disso, em cima desses relatos desses estudantes, a gente vê que a falta de conhecimento sobre tudo isso, e como funcionam os algoritmos do Facebook, Twitter, Instagram, e as ações que os indivíduos fazem, como as ações desses indivíduos influenciam, é comum e é um fenômeno novo na qual estamos vivendo. É bem desconhecido ainda, é muito novo para a gente estar falando sobre. E aí, com isso, a gente queria saber o que vocês acham, professores, se vocês acham que essa redação, ela dava uma oportunidade de dar uma boa argumentação e justificativa baseada em fatos concretos e justificáveis e palpáveis, só que isso para a população geral, se ela teria base para poder argumentar de um jeito bom para tirar aquela chamada nota 1000, que a gente pode dizer. E
Em especial, isso aí focando para as escolas públicas municipais. E aí, em cima disso também, perguntar para os alunos se o cursinho tratou desse tema, mas se tratou de algo bem específico. Se tratou, por exemplo, do controle de dados ou algo abordado, se tratou algo parecido disso. E aí agora eu abro a palavra para vocês aí na mesa. Apesar de ser um problema, né, colocado aí na vida cotidiana, o estudante conseguiria se sobressair, né, usando esses casos concretos, ou seja, se ele estivesse fazendo uma boa leitura desse momento, né, que ele está vivendo. Mas eu acredito muito na escola como estimuladora dessas reflexões, desses questionamentos. Você imagina, né, esses jovens, né, envolvidos nessas redes sociais, né, que para eles é menos novidade até do que nós, né, que somos migrantes deste mundo, mas eu penso que a rede em si não possibilita uma reflexão sobre o que está acontecendo. Muitos sequer percebiam que isso estava acontecendo. Então, se a escola não provocar, né, já que outros meios não vão fazer, né, por uma escolha temática, vão, né, escolher outros tópicos aí, a escola, eu penso que a qualidade da escola, né, e sua função lá de provocadora, né, de trazer esses temas, vai fazer a diferença, sim. Então, o menino, ele é dependente aí de uma boa escola, né, e de profissionais preocupados aí com essa visão crítica do aluno, sim. O que não significa, né, Joel, que o professor de redação tenha que apresentar o enunciado para o candidato à prova. Eu sempre digo o seguinte, todo tema colocado pelo Enem é um tema possível para ser argumentado, né? É óbvio que a pessoa pode ter a opinião dela, o juízo de valor dela, se for interessante a ela ou não, mas todo tema é um tema adequado à prova, né? Dentro dos parâmetros que eles já estabeleceram desde do guia do participante. Então, eu penso que foi uma discussão relacionada à tecnologia contemplada ao longo da preparação de boa parte dos candidatos, ainda que não tenha sido apresentado esse tipo de enunciação. Mas vale aí a ressalva do Joel. É preciso que a escola potencialize, talvez a partir de fake news, talvez a partir de crimes virtuais, um olhar do indivíduo perante as suas ações nesse contexto de interação. Bom, gente, estamos nos encaminhando para o fim, né, do programa, mas só uma perguntinha aqui para finalizar. A gente, né, como estudantes, nós estamos de olho nas redações que foram nota 1000, para nos basear e tudo mais. E vocês acham, assim, quais seriam as palavras-chave ou cruciais para uma redação dessas, a famosa nota 1000 nesse Enem 2018? Primeiramente, com relação às notas, eu tenho expectativa que o número de notas 1000 já vem caindo há muito tempo, mas por um aumento também de controle, ao mesmo tempo em que o processo está se tornando mais claro, a gente sabe hoje o que se quer de uma intervenção, a gente sabe hoje o que se quer de projeto de texto, ao mesmo tempo que isso vai ficando mais claro, o rigor, né, das avaliações, sobretudo na competência 1, por exemplo, o menino não pode ter mais que 2 desvios, e aí a gente coloca vírgula, crase, né, num texto de 30 linhas, de uma dificuldade alta, né, na minha avaliação. Apesar de as notas 1000 estarem caindo, o número de redações 960 que nós conseguimos trazer junto com os nossos alunos sempre foi muito grande. Este é um ano que eu acho que dá para se contentar entre 880 e 940. Caramba! Eu não estou sendo pessimista, é que a dificuldade foi para todo mundo, né? Um exemplo rápido, a competência 2 era uma competência muito garantida, exatamente se aproveitando aí de duas coisas. Uma delas, trazendo as palavras, né, as expressões que são chave, né, do tema, no primeiro parágrafo, e mantendo isso ao longo do texto, somado a um repertório, né, mostrando um repertório sociocultural aí. Neste tema, eu penso que a gente lê, pelo menos os textos que já apareceram na minha mão, né, a gente lê alguns parágrafos que somem um pouco do foco temático, depois voltam, e eu não estou acreditando nessa nota 200 na competência 2, fácil como foi nos anos anteriores. Isso deve impactar no resultado geral.
Mas eu ainda acredito que é possível, sim, essas notas aí na casa dos 900, né? E isso será considerado uma nota boa, na minha visão, pelo menos, né? Claro que é uma previsão. E é interessante também a gente lembrar o seguinte, depois da prova existem várias discussões como essa que a gente está promovendo agora. E aí algumas dúvidas surgem, inclusive aos corretores, né? E de vez em quando os coordenadores acabam deliberando para poder saber que medidas devem adotar. No passado, por exemplo, havia uma perspectiva se por acaso o candidato seria prejudicado em nota caso referenciasse o surdo por deficiente auditivo ou alguma outra expressão que pudesse trazer essa alusão. Então eu penso que algumas dessas questões que a gente tem colocado de amplitude do tema, do conceito ser bastante vago, também serão avaliadas pelos examinadores a fim de criar um parâmetro, uma métrica. O que vai fazer com que a competência 2 agora alcance 200? O que vai fazer com que exista análise de coerência mais adequada, né, de excelência? Então, existem algumas noções, eu acho que falar sobre esses dois conceitos chaves aí do enunciado seria elementar, mas o que vai fazer com que o menino tire 1000 pontos é ainda uma incerteza, porque penso que até os examinadores estão a discutir esse tipo de abordagem. Sem dúvida, né? Fica um pouco relativo. Ano passado, né, o tema acabou deixando muitas pessoas confusas e trazendo termos talvez não muito adequados, né, para dentro das redações. Então, de fato, eu achei interessante que você pontuou de que para os próprios avaliadores essa vai ser uma dificuldade, de certo modo, né? Bom, Anderson, gostaria de falar mais alguma coisa? Gostaria de chamar a Maura, que ela tem um recado para dar aqui a gente do Bandejão sobre o evento que ocorrerá no dia 10 de novembro, no Jardim da Penha, Clube 106. E, enquanto isso, também, a gente, logo já estamos para encerrar, a gente já vai passar a palavra para os agradecimentos. Fala aí, Maura, para a gente. Boa tarde a todos. A gente quer convidar, né, para a comunidade de Vitória, Serra, todo mundo que estiver ouvindo a gente, para a segunda edição da Feira Mix no Clube 106. Gente, vai ser muito, muito, muito legal. A primeira foi sensacional. A segunda vai ser incrível. Então, o que a gente vai ter lá nessa Feira Mix no Clube 106 do Jardim da Penha, bem pertinho lá, né, do supermercado EPA? A gente vai ter muito artesanato, bazar, brechó, bolsas, gastronomia, moda fitness, moda praia, bijuterias, moda infantil, calçados, outlet, tudo que você precisar você vai encontrar nessa feira, e é uma forma da gente promover a economia solidária. A gente conta com você. Obrigada, viu? Eu que agradeço, isso aí dia 10 de novembro. Para encerrar aqui, nós estamos chegando ao fim do programa e a gente gostaria de agradecer a presença de todos vocês, professores.